Olá, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez com a psicóloga Rafaela Blitz. Ela vai ter um bate-papo bem gostoso. Quem assistiu a última live sabe que é muito legal as falas dela. Hoje, falando sobre inteligência emocional e vida profissional. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês novamente. Então, a gente, para não perder tempo, né? São apenas 40 minutinhos, e é tão bom te ouvir. Vamos deixar você falar para a gente, tá? Até daqui a 40 minutos. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como a Shirley já disse, né? Estive aqui com vocês na última palestra, falando um pouquinho sobre saúde mental e sobre a saúde mental na quarentena, as influências desse momento que nós estamos vivendo na nossa qualidade de vida, né? E depois disso, nós pensamos em trazer mais conteúdos para vocês sobre esse tema, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. E hoje nós vamos falar especificamente, né, da saúde mental no contexto do trabalho. A gente vem pensando muito sobre a saúde do trabalhador, principalmente o educador, né? Nós sabemos que são pessoas que sofrem constantemente muitas demandas emocionais e a gente precisa pensar em como lidar com elas, né? Na última palestra eu expliquei um pouquinho sobre o que é saúde mental, o que é doença mental, e agora eu vou falar um pouco mais sobre o que é a inteligência emocional, como ela influencia na nossa qualidade de trabalho e quais são as consequências, né, que podem acontecer caso alguma coisa aconteça com essa inteligência. Vou pedir para a nossa colega compartilhar a tela, né, que a gente vai usar aqui como slide. E só a título de curiosidade, para quem não esteve na última live, toda vez que eu vou falar de saúde mental, eu sempre coloco essa introdução, porque eu acredito na conscientização sobre a saúde mental. Eu acredito que todo ser humano precisa se conhecer, entender esse conceito para lidar melhor com essas questões. Tá? Quem esteve aqui na última live, comenta aqui do lado o que achou, se conseguiu praticar alguma coisa do que a gente sugeriu, se fez alguma diferença na vida de vocês. E também vocês podem compartilhar aqui dúvidas, alguns comentários, experiências sobre o tema que nós vamos falar agora. E a gente vai lendo aqui no final, e eu vou abrir um períodozinho de tempo para a gente responder as perguntas, tá ok? Bom, como dito anteriormente, né, a saúde mental é viver em equilíbrio, viver todas as emoções de modo coerente com as situações que nós vivemos, né? A saúde mental envolve alegria, tristeza, amor, frustração, raiva, todos os sentimentos. O importante é que a gente viva cada um deles de forma coerente com a situação e de forma equilibrada. E quando isso não acontece, o efeito disso na nossa vida é o desenvolvimento de alguma doença mental, algum transtorno, alguma alteração dos processos cognitivos e afetivos associados ao mal-estar ou à incapacidade, né, que comprometem principalmente a nossa funcionalidade. E o que isso tem a ver, né, com a inteligência emocional e com a saúde do trabalhador? Muitos estudos foram feitos sobre a qualidade da saúde do trabalhador, e na década de 70, um médico americano chamado Herbert Freudenberg, a pronúncia desse nome é difícil, né? Ele identificou uma síndrome muito específica que acontece no ambiente de trabalho, e ele denominou essa síndrome como burnout. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem quais são aí as suas principais características? Né? Talvez tenham pessoas aqui que estejam chegando para ouvir essa live que podem até estar sofrendo de burnout e nem imaginam, nunca ouviram falar disso, né? A sua principal característica, né, é um constante estado de tensão emocional provocado por condições estressantes de trabalho, que podem ser físicas, emocionais ou psicológicas. E a burnout,
né? Não acontece só dessa forma, ela também tem outros sintomas. Eu descrevi aqui os principais deles, se vocês quiserem anotar, depois a live vai ficar disponível para vocês. Se por acaso, gente, vocês se identificarem aí com algum sintoma, algum sinal, e quiserem depois tirar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Mas o burnout também se manifesta através da agressividade, de mudanças bruscas de humor, de irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, falta de ânimo, podem gerar, inclusive, a depressão e a ansiedade. Pode desencadear esses grandes transtornos mentais aí, que são considerados o mal do século. Bom, só que a síndrome de burnout, né, foi identificada como sendo uma síndrome que aparece com grande incidência dentro de um grupo específico de profissão, que são aquelas profissões que lidam diretamente com outras pessoas, né? Que exige aí um envolvimento interpessoal direto e intenso. É o caso de vocês, educadores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, agentes penitenciários, né? E muitos outros. Eu, como também sou uma profissional que trabalha, né, em escola, eu sempre prestei muita atenção nessa questão da saúde mental do educador, né, desse esgotamento mental que ele sofre com tanta demanda de trabalho, e gosto muito de falar sobre esse tema, né. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, alerta que o burnout se refere especificamente a fenômenos no contexto profissional. É uma síndrome diagnosticada com base nesse critério. Ela não deve ser usada para relacionar, por exemplo, com questões emocionais fora da vida profissional, né? Às vezes a gente vive um esgotamento mental, um estresse, porém não é associado ao contexto do trabalho. É muito importante diferenciar isso, porque é isso que caracteriza a síndrome. A título de curiosidade, eu trouxe para vocês aqui algumas estatísticas, né? Uma pesquisa realizada pela Gallup, uma empresa de opinião dos Estados Unidos, mostrou que 2/3, né, de 7.500 colaboradores sofrem com a síndrome de burnout. Esse estudo foi realizado em 2018 e constatou que 63% tem mais chances de faltar ao trabalho por motivos de doença, 23% tem maior risco de ir para emergência, e 3 vezes mais chances de outro emprego, né? 13% tem 3 vezes mais chances de acabar procurando outro emprego. O que acontece? Quando a nossa relação com o trabalho fica muito ruim, o desgaste emocional é tão grande que muitas vezes a gente acaba entendendo que a única solução é realmente sair daquele emprego e procurar outro, ou até mesmo mudar de profissão, mudar de ofício, né? A título de curiosidade aqui só, eu li errado, 23% tem 3 vezes mais chances de procurar outro emprego e 13% confia menos na sua performance. Ou seja, isso vai influenciando também na autoestima, na autoconfiança do profissional. Mas, assim, a gente vai falar um pouquinho mais dessas características lá para frente, né? Eu trouxe aqui agora para a gente entender melhor do que se trata a síndrome de burnout, 10 fases, né, que a gente entende como uma categoria de avaliação do burnout. A primeira delas é a seguinte: o profissional começa com uma dedicação intensificada. Ele começa trabalhando muito, ele começa dando sangue, né, para o trabalho, para as demandas profissionais, ele se dedica além do que precisaria, além do que deveria. E aí, acontece que essa dedicação intensa faz com que ele acabe não priorizando as necessidades pessoais. A saúde fica para segundo plano, né? Não vai a médico, não come bem, não se alimenta bem, não faz exercício, não dorme bem, está sempre priorizando as demandas do trabalho. E aí, em prol de sustentar, né, essa dedicação, muitas vezes esse profissional ele recalca os conflitos. O que significa isso?
ele vai deixando de lado, não vai dando a devida importância para a resolução de pequenos conflitos. Ele vai suprimindo isso e tentando passar por cima, para sustentar essa intensa dedicação causada por esse compromisso, né? E aí ele acaba causando equívoco, né, de interpretação de valores, confundindo um pouco as prioridades, colocando algumas necessidades na frente de outras, colocando, às vezes, a resolução de uma demanda do trabalho na frente de uma necessidade de um colega de trabalho. Isso vai causando uma confusão de interpretação, né, e causando aí uma confusão mental também. E aí, esse incômodo, né, por achar que ele vê o trabalho de uma forma diferente do que os colegas veem, que ele lida de uma forma diferente do que os colegas estão lidando, faz com que ele comece a não querer ficar mais perto das outras pessoas. Então, aquele profissional começa a evitar as reuniões, começa a querer trabalhar sozinho, fica com uma certa dificuldade de trabalhar em equipe, né? Evita essa presença, esse contato, né, interpessoal, e vai se fechando. E aí, isso influencia nas suas características pessoais, que é o que a gente chama do estágio 6 da despersonalização. Aquela pessoa vai perdendo, sabe, aquelas características próprias. As pessoas já não começam a reconhecer mais aquele colega. Fulano tá diferente, né? Nossa, ele chega aqui tão fechado, tão quieto, mal-humorado, tá irritado. A gente não pode falar nada com ele, que ele já responde atravessado. Há uma mudança de comportamento, né, que faz com que a pessoa caia num estado de tristeza intensa. Vocês estão percebendo como essas fases, né, esse passo a passo, vai transformando esse indivíduo, vai influenciando, né, em quem ele é, na personalidade dele? Isso pode chegar num ponto tão intenso que causa um colapso físico e mental, ao ponto dele ficar tão afetado, que ele vai sentir no corpo dele todas essas angústias, todas essas inquietações. Até que muitas vezes a pessoa passa mal e precisa passar por uma avaliação médica, né? Muitas pessoas vão para a emergência achando que estão infartando, por exemplo, mas estão num estado de esgotamento mental, conhecido como o burnout. Só que, para tentar amenizar esses efeitos, muitos estudos foram feitos para entender como que acontecem esses fenômenos, o porquê disso ocorrer no ambiente de trabalho e como o profissional precisa fazer para lidar com essas questões. A partir disso, surgiu um conceito que eu gosto muito, que é o de inteligência emocional, relacionado ao contexto do trabalho, né? Vocês têm uma noção do que seria isso, né? A inteligência emocional? A gente, na verdade, acha que inteligência tem só a ver com a questão cognitiva, né? Com a nossa capacidade de aprendizagem. Só que as inteligências do ser humano, elas são múltiplas. Nós temos inteligências em várias áreas da nossa vida. E não seria diferente com a área das emoções, né? E como isso aconteceria aplicado no ambiente de trabalho? Eu listei algumas características, se não me engano, são em torno de 5 ou 6, que toda pessoa precisa cultivar para preservar a sua inteligência emocional. Ou seja, para ela usar as suas emoções de forma inteligente, a favor de si mesma, a favor da sua qualidade de vida, da qualidade do seu trabalho, para evitar esse adoecimento. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se alguém tem alguma dúvida, para depois seguir adiante. Bom, vamos lá. O primeiro deles seria conhecer as próprias emoções. Autoconhecimento.
quando a gente vai aprender qualquer coisa, a gente precisa conhecer essa coisa. Então, ter inteligência emocional significa conhecer a si mesmo, conhecer sua personalidade, conhecer suas habilidades, até mesmo suas inabilidades, suas deficiências, suas imperfeições, e como isso se aplica às suas emoções, né? Se você é uma pessoa mais sensível, se você é uma pessoa mais determinada, se você é uma pessoa mais instável. É muito importante conhecer essas emoções, porque elas influenciam na forma com que a gente lida com as situações. E a partir do momento que a gente começa a conhecer, nós temos mais ferramentas para gerenciar. O que significa isso? Controlar, né? Mas quando a gente pensa em controlar, não no sentido assim de suprimir as emoções, de recalcar ou de se esconder. Não, é no sentido mesmo de usá-las ao nosso favor, né? Se a gente está num período mais sensível da vida, usar isso de repente para um lado mais criativo, respeitar nossas limitações de produção, aproveitar, né, nossos momentos de motivação e às vezes até de um estresse positivo para produzir, né, com mais qualidade. Gerenciar a emoção usá-las a nosso favor. E um outro item, né, que tem uma certa polêmica dentro do campo da psicologia é a automotivação. É um item assim, que é bem estimulado dentro do contexto da inteligência emocional, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue ter recursos próprios para se automotivar. Muitas pessoas acreditam que a motivação vem de um contexto externo que nos influencia, e aí sim nós nos sentimos motivados. Mas outros autores acreditam que é possível sim existir uma automotivação. E quais seriam as ferramentas para que ela possa existir dentro da gente? Trazer à memória aquilo que nos move, né? Se eu escolhi ser uma professora, por que eu escolhi ser professora? Né? O que me motivou no momento dessa escolha profissional? Qual é a minha crença? Quais são os meus valores? Né? Porque a profissão, ela tem a ver com a nossa identidade, ela tem a ver com uma causa na qual a gente acredita. Né? Se uma pessoa escolhe ser médica, por exemplo, ela acredita que pode ajudar a transformar e a salvar vidas. O professor acredita que ele pode influenciar gerações, ele pode transformar também a vida de outras pessoas. Então, muitas vezes, esses critérios são usados para a gente saber o porquê a gente faz o que a gente escolheu fazer. Outra característica da inteligência emocional é cultivar a habilidade da empatia. Dentro do contexto do trabalho, principalmente naqueles trabalhos que exigem trabalho em equipe, a empatia é fundamental. Assim como lá no início eu falei um pouco sobre a questão do autoconhecimento, a empatia significa você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, você também precisa criar, assim, ferramentas para você identificar e conhecer o outro com quem você trabalha. Às vezes, a gente só olha para a demanda, a gente só olha para o trabalho em si, mas do nosso lado tem um colega que pode estar sofrendo, que pode estar precisando de ajuda, que pode estar precisando, às vezes, até de um pequeno auxílio para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Mas se a gente não tiver essa habilidade de se colocar no lugar dele, de sentir o que ele sente, de pensar o que ele pensa, né? Muitas vezes a gente começa a agir com indiferença dentro do trabalho e às vezes até faz o outro sofrer sem perceber. Tudo isso contribui para o último item, que é saber se relacionar interpessoalmente. Significa isso? Saber se relacionar com o próximo, saber se relacionar com seus colegas de trabalho. Muitas vezes isso parece óbvio, parece simples, mas não é tão simples assim. Ainda mais dentro do contexto corporativo. Nós temos que saber como nos posicionar, como falar com o outro, respeitar
o limite do outro. Muitas vezes as relações são confundidas, né, com relações pessoais, e a gente sabe como isso interfere, né, na qualidade do trabalho. Então, saber se relacionar interpessoalmente contribui bastante, né, para uma boa relação e para que a gente desenvolva aí a inteligência emocional. O que vocês acharam disso, gente? Vocês já tinham ouvido falar sobre inteligência emocional, sobre esses itens que contemplam a inteligência emocional? Vocês se identificaram com alguma delas? Ou perceberam que alguma delas vocês não possuem ou não haviam dado assim tanta importância? Isso é um fator primordial, né, para a nossa qualidade de vida dentro do contexto do trabalho. Porque a síndrome de burnout tem esse efeito de ir realmente consumindo a pessoa como se fosse um fogo, né? Um fogo que vai realmente derretendo o palitinho de fósforo, começa de uma forma muito intensa, a pessoa começa sentindo isso, né, de uma forma muito forte, até que esse fogo, né, vai realmente corroendo, e a pessoa vai se sentindo sem força, vai se sentindo desgastada, se sentindo com aspectos depressivos, e muitas vezes ela não entende o que está acontecendo. Mas quando vê, ela nem consegue se levantar da própria cama para ir trabalhar. E às vezes precisa recorrer a um auxílio profissional, né, a uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica, e como percebe, né, precisa até se afastar do trabalho para poder se recuperar. Muitos trabalhadores se assustam quando recebem do psiquiatra, né, a indicação do afastamento de trabalho. Às vezes isso gera um conflito interno, porque o burnout faz com que a gente crie uma fixação sobre o trabalho, né, uma crença de que o trabalho depende da gente, não o contrário, né, não é a gente que depende do trabalho. Isso é muito comum, né, também em funções que lidam diretamente com a área da saúde, né, ainda mais em contextos em que as condições de trabalho são muito precárias. Às vezes o profissional cria uma crença de que se ele não for trabalhar, não vai ter quem faça por ele, que ele precisa dar conta daquilo ali e às vezes até suprir as faltas que o próprio sistema do trabalho possui. Esse é um sinalizador de que tem alguma coisa acontecendo, né, de que tem alguma coisa errada com esse profissional. É claro, gente, que muitas vezes outras questões de saúde mental influenciam na capacidade da pessoa de trabalhar. Mas se todo esse mal-estar for causado pela relação dela com o trabalho, aí sim a gente entra com uma categorização do burnout, né? Eu disse isso um pouco lá no início, mas estou reforçando agora para quem chegou um pouco depois. Essa diferenciação faz toda a diferença. Mas também não significa que se a gente está com alguma questão pessoal, a gente não deva recorrer a um acompanhamento profissional, porque isso também pode influenciar e trazer até consequências, como uma demissão, né, um afastamento. E outro ponto que eu acho muito interessante, né, trazer sobre essa questão da inteligência emocional no trabalho é que não só o burnout, né, mas a qualidade da saúde do trabalhador é um problema coletivo. O que vocês, né, entendem sobre isso? Eu gosto sempre de trazer essa problemática para as palestras que eu dou sobre inteligência emocional no trabalho, sobre burnout e todas as outras questões, porque dentro da área clínica, né, e aí
a gente pensa aí a psicologia, a psiquiatria e outras terapias, nós tendemos a olhar só para o sujeito. Ah, aquela pessoa chegou, aquele conjunto de sinais e sintomas, então o problema está naquela pessoa. Isso é um perigo, né? Nós precisamos fazer uma avaliação integral do sujeito. Isso significa avaliar as questões sociais, as questões culturais, não só as pessoais e biológicas. Porque muitas vezes as questões são desencadeadas por coisas que estão acontecendo no ambiente em volta daquela pessoa e não necessariamente apenas dentro dela. Por isso, eu gosto de enfatizar que todo sistema de trabalho, todo contexto de trabalho precisa olhar para a questão da saúde mental do trabalhador como um problema coletivo, né? Se uma pessoa está realmente caminhando para desenvolver todas essas questões de um burnout, tem alguma coisa naquele contexto de trabalho também que pode estar desencadeando isso. Nós precisamos ter esse posicionamento crítico diante desse tema para não cair no equívoco de culpabilizar o sujeito, né, de culpabilizar aquela pessoa que já está carregando consigo tanto sofrimento, né, por conta daquela questão. Então, eu não sei qual é a realidade de cada um de vocês que está aqui assistindo a palestra hoje, o nosso bate-papo, mas eu quero deixar essa mensagem, assim, de conscientização para vocês. Olhem em volta, não olhem apenas para si, mas tem algum colega que está com esse conjunto de sinais e sintomas? Como que está o ambiente de trabalho de vocês? Vocês possuem as ferramentas adequadas para desenvolver o trabalho que é demandado? Vocês possuem tudo o que é necessário? Ou às vezes vocês têm que tirar recursos pessoais para poder trabalhar? Isso desmotiva o profissional, isso faz com que ele desacredite naquilo que ele está realizando, isso faz com que ele desenvolva a crença de que o trabalho depende dele, né? Então, pensem sobre essas questões. Claro que tem pessoas que já trazem consigo alguma predisposição a desenvolver esses sinais e sintomas, a não ter aí uma boa desenvoltura com a inteligência emocional. Às vezes, sim, tem questões de desenvolvimento subjetivo, né, que a pessoa carrega desde a mais tenra infância, faz com que ela tenha questões de personalidade que influenciam na modo dela se comportar no trabalho. Por isso que nós precisamos fazer uma avaliação integral e sempre olhar caso a caso e nunca generalizar, né? Mas esses movimentos de palestra, curso, conhecimento de uma forma geral sobre a inteligência emocional no trabalho contribui para que haja uma conscientização coletiva sobre a importância desse cuidado e ofereça também ferramentas para que cada profissional possa também se preparar, né, e cuidar de si, caso perceba que tem alguma coisa que não está bem. Estou vendo aqui que tem alguns comentários. Eu gostaria também de sinalizar que, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, já podem ir escrevendo que eu vou começar a ler aqui para compartilhar com vocês, né? Muito importante o debate sobre a saúde do educador. Outro comentário aqui falando um pouquinho sobre a importância de discutir essa questão. O isolamento tem bagunçado com o emocional de todos. Sim, como pensar, né, na saúde mental do trabalhador dentro do contexto do isolamento? Nem diria isolamento, não é? Eu gosto aí muito do termo afastamento social, porque nós ainda estamos conectados através da ferramenta da internet, mas ainda assim, né, toda essa questão abrupta que nós vivemos fez com que a gente fosse pego desprevenido, né, e como nós nos reorganizamos nesse sistema aí, já há 4 meses sem aula presencial praticamente, né, como não ter burnout nesse momento, em que as reuniões aumentam, o trabalho triplica, né, e a gente precisa dar conta de tanta demanda. Bom,
Outra pergunta aqui do Alex foi a seguinte: o uso intensivo das redes sociais devido ao trabalho piora esse quadro? Sim, dependendo, assim, da reação da pessoa a esses dispositivos, pode atrapalhar, sim, porque nas redes sociais as pessoas não são muito criteriosas com a exposição da opinião. Então, todo mundo fala o que pensa sem se preocupar com o efeito disso no outro. Então, muitas vezes, a exposição a notícias, a exposição a esse excesso de informação faz com que isso gere mais desgaste emocional, mais ansiedade, mais frustração naquela pessoa que já está tão sensibilizada, né, com a situação. É só a gente ligar a televisão, né, que a gente vê tanta notícia ruim, principalmente dentro do campo da saúde e do campo da educação, que a gente acaba se afetando, né? Quantas vezes aí a gente não liga a TV e vê algum problema acontecendo em outra escola, em outro sistema de ensino, se identifica com essa dor, isso contribui ainda mais para o nosso sofrimento. Quem é da área da saúde, então, né, tem sempre alguma notícia ruim relacionada às condições de trabalho no nosso sistema de saúde. Então, isso influencia, sim, isso nos remete àquela questão que eu falei sobre um problema coletivo. Temos um outro comentário aqui, né? Quem trabalha em educação passa por isso sempre. Muitos trabalham em condições ruins que levam à depressão. Acho que estou entrando nesse grupo, não consigo nem entrar nas plataformas mais para produzir. Isso tem me causado sufocamento. Olha que palavra interessante. Nosso colega descreveu como as pessoas que têm, né, as características de burnout descrevem a sensação de não conseguir respirar, a sensação de estar sufocado, de ter tanta coisa em cima, né, de si mesmo, que dá essa sensação de não conseguir respirar. Esse é um sinal de que tem alguma coisa que não está legal, né? Então, liga a lanterna, liga o alerta. É um momento de olhar para a situação, identificar o que está acontecendo, se for necessário, buscar um auxílio profissional para isso, para que não gere uma intensidade maior ao ponto de influenciar na sua funcionalidade. Aí entra na funcionalidade geral, pessoal e profissional, né? Como eu disse, muitas pessoas se pegam, às vezes, incapazes de levantar da própria cama para ir trabalhar. Então, não deixe passar muito tempo. Procure ajuda, procure orientação, procure analisar o contexto, identificando os gatilhos que desencadeiam, né, essa sensação de sufocamento, para poder intervir num tempo hábil, para que não gere depois um transtorno maior ainda. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário chegando. Acho que não. Mas essa é a ideia principal, gente. Eu gostaria de passar para vocês um alerta, né, sobre essa questão coletiva, um iniciozinho de reflexão sobre como ter inteligência, o que significa isso, né, e o que vocês precisam fazer caso vocês percebam que tem alguma coisa aí que não está legal. A inteligência emocional é um conceito muito novo, ainda vem sendo estudado. Esse conceito começou nos Estados Unidos, com Daniel Goleman, e ele foi aplicado em várias áreas da saúde. Mas a gente tem que tomar o cuidado sempre, né, de não interpretar isso de uma forma equivocada. Ter inteligência emocional é buscar sempre separar o que é seu, o que é do outro, identificar quais são as afetações que nos incomodam mais, saber olhar para a situação de uma forma neutra, não olhar com as nossas questões pessoais atravessadas. Muitas vezes a gente traz consigo questões, como eu disse, da própria infância, né? E às vezes a gente projeta em outras relações. E aí,
às vezes a gente traz todos esses problemas para o contexto real, como, por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade com a autoridade, né, porque isso gerou algum trauma de infância, e dentro do trabalho existe, sim, um sistema de hierarquia, e às vezes lidar com essas questões traz um sofrimento, traz uma angústia, né? Então, ter inteligência emocional significa fazer essas separações, mas só é possível fazer essa separação quem se conhece, né? Quem realmente identifica as suas próprias características. Tem mais um comentário aqui, né? Justamente por analisar muito o contexto que acredito que estou assim. Então, vamos cuidar disso. É muito importante falar o que está sentindo, não guardar para si, né, buscar pessoas que sejam referências dentro do seu contexto de trabalho, que você sabe que podem te ajudar, que não vão julgar, né? É muito importante que os líderes tenham essa consciência. Se uma pessoa está trazendo uma queixa, é importante oferecer um acolhimento para esse profissional. Ele é um colaborador, né? Muitas vezes esse conceito não é muito bem interpretado, mas a empresa, né, a instituição, necessita da contribuição, da boa contribuição daquele colaborador. Então, é de responsabilidade também da instituição e da empresa cuidar da saúde desse trabalhador. Isso já vem sendo muito trabalhado no mundo corporativo, no mundo privado, né? Já se entende que o recurso humano é sempre o principal recurso de uma instituição, de uma empresa. Então, esse cuidado já vem sendo aprimorado. Mas eu ainda acredito que as instituições privadas, né, principalmente, ainda não têm essa consciência, né, sobre a importância do recurso humano. Então, fica também para aí o meu alerta, né, se aqui tem algum líder, algum gestor, como você tem cuidado da saúde dos seus liderados, como você tem lidado com as questões interpessoais de trabalho, isso influencia também no desenvolvimento, né, desse trabalho da saúde mental dos seus colaboradores. Bom, ainda estamos abertos aqui para perguntas. Eu trouxe esse tema aí de uma forma bem introdutória. Quero saber também se a Shirley estava aqui comigo, tem alguma pergunta, quer trazer algum comentário, algum bate-papo. Ih, chegou mais alguma coisa aqui. Aceitar o limite de atuação é difícil na educação. Absorvemos muito o que vem dos outros, alunos, amigos, sociedade. Eu costumo dizer que o educador tem até um quê de psicólogo, né? Porque muitas vezes os alunos também trazem para dentro da sala de aula as suas questões pessoais, e às vezes o professor nem consegue atingir os seus objetivos de conteúdo programático, porque tem ali diante dele alunos em sofrimento, e que ele percebe que se não der um auxílio, não se posicionar com isso, não vai nem conseguir, né, realizar aí o seu objetivo. Então, muitas vezes o educador também se torna aí um acolhedor, né, o educador das emoções. E aí, como que vai educar a emoção, né, daquele aluno se as próprias emoções também estiverem afetadas? A Rita comentou aqui, não consegui entrar na plataforma até hoje. Qual plataforma seria essa, Rita, de acesso? Seria da live ou seria de outro contexto? Compartilha aqui com a gente, para a gente poder te ajudar. Bem, e eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Cineduc, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu sempre gosto muito de enfatizar que eu prefiro o presencial, a troca, aquele olho no olho, mas nós estamos aí nos adaptando a esse novo normal, né? E a gente também não pode anular a importância dessa ferramenta, né? Que é a que nós temos hoje, que tem servido aí de estratégia para que a gente não pare, né? Que a gente possa continuar em movimento dentro do possível. Eu queria dizer também
estou à disposição de vocês, não só como uma pessoa que vem aqui trazer conteúdo, mas também para ajudar vocês nessas questões de saúde mental. Não deixem de cuidar da saúde mental de vocês, atentem para essas questões de inteligência emocional, mas sem cair no equívoco, assim, de se cobrar, de se culpar caso não esteja aí conseguindo ter alguma característica dos itens que eu citei, né? A gente não precisa se culpar por isso, né? Nós estamos aqui oferecendo ferramentas para vocês aprenderem, refletirem e poderem usar isso a favor de vocês. O Alex comentou ali, né? Essa questão nossa de nos envolver com todos, né? Eu acho que o educador, quando se envolve com todos, a gente acaba adquirindo, né, trazendo esses problemas para a nossa vida, a gente leva para casa, a gente começa a não separar, né? E essa inteligência emocional passa longe da gente, que a gente quer abraçar. Ninguém aqui se sentindo burro emocionalmente, não, né? Eu espero que não, porque não é esse o objetivo. A gente fica pensando como nós vamos ser inteligentes, né? Que tem... E algo que você colocou, que eu vejo... Você falou para os gestores, como eles estão olhando, né, para as pessoas que eles lideram, mas eles também, muitas vezes, confundem isso, né? A gente nota que as direções das escolas, elas estão preocupadas com o desenvolver, como elas vão resolver os problemas, que elas não conseguem delegar, né, o que cada um faz, coloca a escola debaixo do braço, pensando no melhor, não uma crítica, mas pensando no melhor. E aí eu acho que acaba adquirindo todas essas síndromes aí que os professores estão sofrendo no momento. Né? São novas, mas que a gente começa a detectar. O que você acha? Com certeza, eu concordo com você. Eu sempre gostei muito do campo da psicologia do trabalho, né? E desde a época da graduação, o que mais me cativava era o tema da saúde do trabalho, né? E volta e meia eu estou aí em diálogo com essa temática. E eu vejo que dentro do mundo corporativo, como eu disse, né, do privado, isso já está em outro patamar, já está em outro nível. Eles realmente já têm uma consciência aí da importância desse colaborador, desse recurso humano. E isso precisa, gente, ser levado para os outros ambientes, para o mundo da educação, para o mundo da saúde, né? O educador, ele não está fazendo nenhum favor, não, sabe? Ninguém trabalha por amor, né? A gente trabalha para receber o devido valor em troca, né? Seja monetário, ou seja de recursos, ou seja de reconhecimento. Aquela pessoa investe na carreira, investe na profissão, às vezes tira recursos próprios do bolso para fazer esse investimento. Muitas vezes isso não é reconhecido, isso gera frustração, isso gera baixa autoestima, né? Isso vai influenciando na forma com que esse trabalhador se envolve com o trabalho. E a maioria das pessoas, né, que comentou aqui disse isso, essa questão do desgaste, do sufocamento, de não estar dando conta de tanta demanda, de tanto trabalho. Isso é quase que uma perversão, né, dentro do contexto corporativo. Eu sempre gosto de deixar essa mensagem para os líderes, para os gestores: cuidem dos recursos que vocês têm, né, porque se esse recurso adoecer, isso vai influenciar até na produtividade dele. E vai influenciar a qualidade do serviço que ele vai oferecer. Então, fica aí o alerta, né? A gente, nas escolas, tem o orientador educacional para cuidar da saúde mental dos alunos, né? Pelo menos ajudar. Mas o professor, o diretor, o orientador pedagógico, o orientador educacional não tem nenhum suporte emocional para estar lidando com aquele dia a dia. E aí fica a pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? Alguém tem que cuidar dessas pessoas para que elas possam cuidar bem dos outros, né? Dentro da psicologia, isso é muito trabalhado. Eu, como uma profissional, eu tenho que estar bem para poder cuidar do outro. Então, eu tenho uma pessoa, né, que cuida de mim na parte pessoal e outra na parte profissional, que é a minha terapia e a minha supervisão, né? Isso tem que acontecer também no mundo da educação,
no mundo da saúde, né, e de todas essas áreas que lidam diretamente com pessoas. É importante existir esse movimento, né, vocês que pensam aí essas questões coletivas, que movimento vocês podem estar criando para transformar isso? Muito obrigada. A questão que uma professora colocou, que você falou assim, não entendi, que é a plataforma do ensino à distância. Então, nós vamos estar tratando sobre esses assuntos na Assembleia, numa plenária que nós vamos ter na segunda. Então, para quem tiver as questões do trabalho, né, a gente vai estar tratando na segunda-feira na nossa plenária. Aí responderemos. Imagino que vocês estejam aí bem atarefados, né, com todas essas demandas aí do EAD, que a gente nem tem previsão ainda de voltar, né, para o presencial. Então, é verdade. Muito trabalho a ser feito, né? Eu tenho acompanhado alguns educadores, alguns até da minha própria família, né? E eu tenho visto, assim, como aumentou a demanda de trabalho, principalmente porque acaba que o pessoal fica misturado com o profissional. O WhatsApp virou, né, ferramenta de trabalho, e aí, às vezes, a professora que respondia todo mundo numa reunião tem que falar com todos os pais individualmente, né? Como que fica isso? E todas as coordenações também são feitas agora nessa modalidade, isso cria realmente uma sobrecarga de trabalho. Com certeza. Né? E a demanda, né, fica todos procurando a gente o tempo todo para a gente tentar sanar algumas dúvidas, resolver algumas questões que são inúmeras. Cansativo, Rafaela, cansativo. Eu imagino. Então, percebam, gente, os sinais que o corpo de vocês dão nesse processo. É cansativo, a gente sabe que é, mas às vezes a gente entra num looping de trabalho que não percebe os sinais que o corpo vem dando de que tem alguma coisa errada. Então, às vezes a gente começa a sentir dores, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes até mal-estar no estômago, tudo isso é sinal de que o lado emocional não está bom. Então, às vezes a gente negligencia, como eu disse lá no início, as questões básicas de saúde. Eu sei que tem muita demanda de trabalho, mas se vocês não cuidarem de vocês, quem vai fazer isso, né? E aí, se alguma questão acontecer, algum problema maior acontecer, como é que vocês vão lidar com isso? Um afastamento, né, do trabalho nesse momento. Então, cuidado, cuidem de vocês, né? Cuidem do básico na vida de vocês, para vocês não sofrerem danos maiores depois. Haja internet, comentaram aqui, realmente. E haja internet, né? Cuidado com a exposição de telas, o excesso de telas, isso gera uma sobrecarga mental. Tudo. Então, a gente não saberemos lidar com isso. Não sabemos, porque a tela vai estar ali, né? A sobreposição, e as crianças também, né? Nós estamos com nossos filhos tendo isso também, aula online, que eles ficam lá 4 horas na frente do celular. Pois Eu sei que nem todo mundo teria condições de dispor desse recurso, né? Mas uma coisa interessante é usar o data show projetado na parede, para a gente assistir a parede e não assistir diretamente na tela. Isso ameniza um pouco. A gente tem usado assim, algumas estratégias com crianças, né, principalmente com transtornos. A gente sabe que esse excesso acaba não fazendo bem e tem funcionado. Então, fica a dica para quem puder, para quem tiver esse recurso, né, para usar a tela da projeção, não ficar exposto diretamente. A gente tem que comprar essas ferramentas, né, para poder lidar com isso. No nosso chat não tem mais perguntas. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Dá uma olhadinha Apareceram aqui. Alguns aí depois, né? Mas eu acho que A Rita comentou, tem que ter um celular top. Esse é o ponto, né? A gente está tirando recurso do próprio bolso para poder trabalhar. Bem, Rafaela, eu acho que a gente pode encerrar, né? Mais essa conversa. Apareceu uma pergunta aí no chat. Não, foi só um comentário dizendo boa dica, né? Deve ser em relação ao uso do data show.
Mais uma vez agradecendo sua presença aqui, entendeu? E a sua vozinha, né, tranquila, fica gostosa a palestra, muito boa mesmo. Espero que não tenha dado sono a ninguém. Não, é uma coisa assim, que às vezes a palestra a pessoa não tem uma voz gostosa, né? A sua voz não, é gostosa de ouvir, a gente não é cansativa. Então, muito obrigada, né? Espero que a gente tenha mais encontros. Acho que tem mais um, né? Não lembro. Sim, estamos planejando mais um. Né? Nós vamos ter mais um e até a próxima. Tá? Muito obrigada mesmo pela presença. Valeu, galera, tá aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.